Vamos entrar de cabeça nesta análise para explorar uma das histórias mais impressionantes e, surpreendentemente, menos conhecidas da história antiga. É o relato de como um patrimônio totalmente inestimável quase passa despercebido e literalmente se perde para sempre, por culpa do que as fontes descrevem sem rodeios como o maior crime arqueológico moderno. Porque também há uma história de pura perseverança. Vamos ver como aqueles que tentaram resgatar este legado foram censurados, atacados, e como, movidos pela pura necessidade e engenho, acabaram criando o projeto arqueológico com a maior participação pública de todo o mundo. Pensem nisto por um segundo. 9.000 toneladas. Essa é a quantidade brutal de terra, possivelmente a mais densa em história de todo o planeta, que foi arrancada pela raiz. Falamos de solo extraído diretamente do Monte do Templo em Jerusalém. Ou seja, terra que era uma verdadeira cápsula do tempo, com a marca física de milhares de anos. Reinos, impérios, cercos, peregrinações. Tudo isso, da noite para o dia, tratado como se fosse mero entulho de uma obra moderna. Para entender como chegamos a este ponto, precisamos voltar ao final de 1999. Imaginem a arqueologia tradicional. É super meticulosa, não é? Vai camada por camada, com pincéis, com ferramentas minúsculas para entender exatamente quando aconteceu o quê. Bem, em contraste, nos chamados estábulos de Salomão, foi colocada maquinaria pesada sem nenhum tipo de supervisão. Para construir uma nova mesquita, ao arrancar a terra de forma bruta com escavadeiras, destruíram completamente o contexto estratigráfico. Essa informação crucial que te diz como e quando ocorreram os eventos históricos foi apagada para sempre. E a escala disso não tem precedentes. Para vocês terem uma ideia, em apenas 3 dias com suas 3 noites, nesse tempo recorde, fizeram um buraco colossal de mais de 40 metros de comprimento e 12 de profundidade. 400 caminhões carregados com 3.000 anos de história foram retirados de lá. E o mais revoltante de tudo é que jogaram essa terra inestimável como se fosse literalmente lixo no Vale de Cedron, misturada inclusive com resíduos municipais. Diante de uma destruição desse calibre, os arqueólogos Gabriel Barkay e Isaac Dvira decidiram que, não podiam ficar apenas olhando. Então tentaram intervir para recuperar essa terra. Mas prestem atenção na cronologia, porque o caminho foi uma verdadeira corrida de obstáculos e de encobrimento político. Por que ninguém parou as escavadeiras? Para entender isso, é preciso olhar para o governo do então primeiro-ministro Ehud Barak. No ano 2000, sua administração estava obcecada em forjar um acordo definitivo na cúpula de paz de Camp David com Yasser Arafat, chegando a cogitar inclusive a divisão de Jerusalém. Em meio a um clima de extrema vulnerabilidade política, marcado pela recente e caótica retirada do Líbano, onde Israel deixou abandonados os seus próprios aliados do Exército do Sul do Líbano, a diretriz vinda do gabinete do primeiro-ministro e dos órgãos de segurança foi clara. Parar os tratores do Waqf no Monte do Templo provocaria uma explosão global de violência que destruiria imediatamente as negociações de paz. Portanto, o governo permitiu as obras e decidiu literalmente olhar para o outro lado sob o pretexto dos interesses de segurança. Isso provocou uma crise interna brutal na Autoridade de Antiguidades de Israel. O seu diretor, Amir Drori, classificou a destruição como um crime arqueológico, mas, sendo incapaz de intervir diante das ordens do primeiro-ministro, acabou renunciando sob uma pressão imensa em meados do ano 2000. Em seu lugar, o governo colocou Shuka Dorfman, um oficial de artilharia reformado sem formação arqueológica, buscando alguém que priorizasse os interesses de Estado acima do patrimônio e mantivesse o escândalo silenciado. E aqui vem o que é super alarmante: o nível de censura brutal enfrentado por quem tentou salvar a terra. Quando os arqueólogos foram ao depósito de entulho para inspecionar a terra descartada, a Autoridade de Antiguidades enviou inspetores para bloquear a passagem deles, tratando o local quase como uma zona militar e revistando seus veículos. Durante 3 anos, a licença de escavação lhes foi negada, até que ameaçaram recorrer à Suprema Corte. O assédio institucional chegou ao ponto de que, quando Isaac Dvira desafiou a censura e apresentou as primeiras descobertas em uma conferência universitária, sofreu uma operação de busca e apreensão na sua própria casa apenas 1 semana depois. Ele foi preso pela Unidade de Combate a Roubos da Autoridade de Antiguidades sob acusações totalmente infundadas, em uma tentativa de incriminá-lo por roubo de antiguidades. Felizmente, um juiz reconheceu que era um processo político e recomendou a retirada das acusações. Claro, todo esse caos forçou esses arqueólogos a repensarem completamente a forma de trabalhar.
A Terra já não tinha seu contexto original, então o depósito inteiro era agora uma amostra massiva. Mas aqui vem a grande pergunta: como diabos você recupera coisas milimétricas em um mar de terra assim? O solo do Monte do Templo está cheio de cinzas densas das destruições milenares. Essa cinza grudava nos objetos, fazendo com que uma moeda super rara parecesse uma simples pedrinha. O peneiramento a seco tradicional não servia para nada. Mas da necessidade nasce o engenho, não é? A solução veio de um engenheiro chamado Yeshu Drey, que propôs um protocolo de peneiramento úmido, e consistia em 3 passos fundamentais. Primeiro, um peneiramento a seco rápido para tirar as pedras grandes. Segundo, mergulhar o que sobrava em baldes de água para amolecer bem a argila e aquela cinza tão grudenta. E terceiro, lavar o material sobre telas finas e classificar tudo à mão. Foi literalmente uma mudança nas regras do jogo. Ao tirar do caminho toda a lama e a cinza, começaram a brilhar as cores e as formas reais. Apareciam fragmentos de vidro precioso, micromedas que não mediam quase nada, selos de argila, coisas que com os métodos internacionais tradicionais teriam ido parar no lixo sem que ninguém percebesse. Acabavam de padronizar um método novo e revolucionário para a arqueologia moderna. Lavar 9.000 toneladas de terra não é algo que uma equipe universitária faça nem em um século. A genialidade aqui foi abrir o projeto ao público, e o resultado de democratizar a arqueologia dessa forma é uma loucura. Mais de 26.000 voluntários, 26.000 pessoas normais e comuns de todo o mundo conseguindo recuperar mais de 500 mil de artefatos. 500 mil de peças de história pura que iam desaparecer para sempre. E não estamos falando apenas de cerâmica ou ossos. Para vocês entenderem a escala do que estava sendo perdido, foram descobertas mais de 7.000 moedas antigas resgatadas daquela terra, com cerca de mais 2.000 que ainda estão aguardando para serem limpas e processadas. E esta tabela ilustra a riqueza histórica brutal dessa terra. Vejam que, em vez de apoiar a narrativa de um único lado ou grupo, os dados empíricos que saíram de lá demonstram, de forma super neutra, que é um lugar com uma marca totalmente multicultural. Temos entre 14% e 15% de coisas da época do Primeiro Templo, quase 20% do Segundo, mas também um monte de achados bizantinos e islâmicos. Ou seja, é um registro histórico contínuo. E não estamos falando de simples pedras, de jeito nenhum. Os achados validam textos antigos de uma forma super tangível. Por exemplo, encontraram uma bula, que é um selo de argila, com o nome do sacerdote Ymer, uma família que é mencionada exatamente assim nos textos bíblicos. Também encontraram pontas de flecha escito-iranias, que são a pegada física exata do exército babilônico sitiando a cidade em 586 antes da Era Comum. E até azulejos de mármore de luxo, o famoso Opus Sectile, dos pátios de Herodes. Mas claro, por trás de tanta ciência e tanta estatística, existem histórias que deixam a gente de cabelo em pé. Imaginem isto. Um menino voluntário, lavando terra na tela, encontra uma pequena moeda de prata de meio ciclo que diz em paleo-hebraico, pela libertação de Sião. Era o imposto exato que se pagava no templo há 2.000 anos. Pensem nisso por um momento. Um peregrino deixou cair essa moeda há 2 milênios. Ela ficou sepultada no esquecimento. E tiveram que se passar 2.000 anos para que as mãos de uma criança da nossa época voltassem a trazê-la à luz. É fascinante, mas veja, hoje em dia, embora o valor de tudo isso seja inegável, o projeto está na corda bamba. A falta de financiamento e os conflitos recentes fizeram com que as visitas despencassem, e ainda resta muitíssima terra para peneirar. Resgatar a história já não é coisa apenas de 4 acadêmicos de jaleco branco em um laboratório. Por isso, nós incentivamos vocês a, se tiverem a oportunidade, irem fisicamente a Jerusalém para sujar as mãos e participar. Ou, se não puderem, apoiarem este projeto crucial pelo site deles. É a forma mais direta de garantir que o passado não seja apagado. E para concluir esta análise, acho que não há palavras que capturem melhor essa loucura, essa devoção imensa dos arqueólogos e dos milhares de voluntários, do que algumas escritas há milhares de anos exatamente nesse mesmo lugar. Certamente os teus servos se deleitam nas suas pedras e se compadecem do seu pó, porque o Senhor edificou a Sião. Ao peneirar essa cinza, eles não estão apenas lavando pedras, estão literalmente redimindo a memória de todos nós. Então, a pergunta-chave é: vamos deixar que a nossa história continue perdida no pó ou vamos ajudar a resgatá-la?